Olá, classe! Olá, professor Júlio! Eu sou o João Santoli e está começando mais um Tangerina Nuclear. O livro que a gente vai falar hoje é esse livro daqui, O Supernova, do Renan Carvalho. O Renan Carvalho, esse cara daqui, ó, ele é um autor brasileiro, tá? E esse é o primeiro livro dele. Eu comecei a ler o Supernova, cara, e eu demorei um tempinho para pegar o ritmo. Eu demorei, sei lá, uma semana. Mas aí depois que eu peguei o ritmo, aí foi de vez, assim. O livro conta a história de um moleque chamado Leran, que ele tá saindo da escola e ele vive numa cidade chamada Acigã. Acigã é uma cidade que ela tem todas as fronteiras fechadas e o governo tem uma ditadura ideológica, assim, ele controla a população toda, diz o que deve pensar, o que deve fazer, educação. O governo é uma ditadura em Acigã. E o governo tem uma política principal, assim, contra a magia. Só que a magia no mundo de Supernova não é magia, é ciência. E o Leran começa a aprender essa ciência escondido com o avô dele. E aí vem a primeira coisa que eu acho legal no Supernova, que é a magia, que é a construção do mundo. O Renan, ele construiu uma ideia de magia diferente, uma coisa de energias, que é uma coisa de manipulação de energia. Me lembrou um pouquinho Avatar, Aang, aquela coisa assim. Isso é massa, é legal. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a rebelião e o governo. Quando eu comecei a ler, que eu vi a rebelião às escuras, aquela coisa de conspiração e tal, eu achei que ia ter um clima mais pesado de conspiração, de influências, de jogo de poder, mas não é do jeito que eu achei que ia ser. Para mim, ficou faltando um pouco de tensão nessa parte, assim. O livro tem várias cenas de ação, tem várias cenas de batalha que são legais, são bem narradas, dá pra você meio que viver, entender as coisas, é legal. E mesclando com a ação, tem os momentos de parada, assim, que dá pra respirar. Tem um equilíbrio, assim, de ritmo entre ação e momentos de respiro. Uma outra coisa que eu achei legal, assim, do Supernova é que ele é um livro, assim, leve, né, de entretenimento, juvenil até, mas o Renan, cara, ele fez questão de fazer o que a história pedia, do que a história precisava, assim. Então, ele não tem medo de matar a galera, ele não tem medo de construir a cena do jeito que ela tem que ser. Apesar do livro ser leve, assim, você percebe que o autor, ele não colocou uma autocensura, assim. Ele faz o que é preciso ser feito. Por falar em coisas que não esperava, eu tenho que dizer que eu tive várias surpresas durante a narrativa, porque tem um problema de meio que antecipando as coisas que acontecem, e várias coisas eu acertei, mas teve outras que eu nunca ia imaginar, cara. Isso foi legal, porque eu fui tendo umas surpresas, assim, durante o livro. Agora, falar sobre o romance. Cara, o romance tem um lugar na história, mas ele não tem um papel principal, assim. Ele faz parte da vida do Leran. É importante, claro, mas ele não é mais importante, por exemplo, do que a ação, do que as outras relações do Leran, e eu achei isso legal. Falando das relações do Leran, os amigos do Leran são muito legais, cara. A maior parte do humor do livro tá nos amigos dele, as conversas são legais, você consegue perceber o entrosamento, assim, é uma parte feliz, assim, do livro. E o próprio Leran é engraçado no jeito dele pensar, no jeito dele agir, nas situações que acontecem. Então o livro é bem engraçado, assim, bem leve. Agora, eu preciso falar do jeito de escrever do autor. Ele tem uma escrita fluida, você não trava na leitura e dá pra seguir assim de boa, então isso é ótimo. Mas, cara, o livro é em primeira pessoa. Eu tenho sérios problemas com primeira pessoa porque é muito fácil de errar. Tipo, onipotência do personagem, sei lá, ele narra alguma coisa que ele não tinha como ver, ou ele narra assim de outras pessoas, mas o Renan não comete esses erros.
mas o livro é escrito em primeira pessoa no agora. Como assim, velho? É como se tivesse uma câmera de primeira pessoa na cabeça do Leran. Então ele vai dizendo assim: agora eu estou na escola fazendo isso, isso e isso. Agora eu estou indo, agora eu estou, agora. E esse tipo de narrativa eu não gostei. O Renan ele não errou hora nenhuma de narrar no passado, por exemplo, mas ele precisava das lembranças. Porque ele precisava falar algumas coisas do passado, até para poder explicar alguns acontecimentos e o próprio mundo do livro, mas ele ficava sempre alternando entre o passado e o presente. É como se não houvesse uma coesão. Eu não consegui me encontrar, assim, e isso me incomodou pra caramba. Me incomodou mesmo. Mas apesar disso, eu achei o livro legal. Ele é aquele tipo de livro de entretenimento, assim, que você lê pra espairecer a cabeça. Ele é engraçado, ele é leve. Eu gostei da coragem do Renan de colocar as cenas que ele precisava colocar. E eu quero ler os próximos. Sim, bom. A capa é de brochura, como sempre. Tem uma ilustração que tem a ver com a história. E tem um apelo, assim. É legal. Ela vale uma lida na sinopse. Como eu já falei, a trama tem uma dinâmica legal, mas ela tem um ritmo meio parado no início e corrida no final. Pra mim, faltou um pouco de conspiração, de peso, tensão. Mas, velho, tendo em conta que é um livro de entretenimento, para se parecer, mas tendo em conta que é um livro de entretenimento, para parecer, eu acho que ele cumpre o que ele veio fazer. Então, tá bom, assim. Agora eu tenho que dizer, pra mim, os personagens são a melhor coisa do Supernova. Porque tem personagem de todo tipo, assim, tem personagens bem construídos, assim, que cheios de mistérios e coisas. Tem personagens que são estereótipos, tem aquela galera que é engraçada, sabe? E a construção do background dos personagens principais é muito bem feita. Então, o Renan, ele não deixou nenhuma ponta solta, assim, e eu achei isso muito bom. As páginas do livro são meio amareladas, mas eu não sei se é pólen, porque ele é um pouquinho menos poroso. A tipografia, como não poderia deixar de ser, é serifada, tem uma proporção legal, então dá pra ler sem cansar. A margem gráfica não é muito grande, ó. Dá pra ver? Então você precisa ficar se preocupando com o dedo na hora de ler. No final do livro tem um apêndice com algumas explicações sobre a mágica e algumas outras coisas que eu não achei interessante. E isso é legal, mas eu não achei bom que tem um apêndice no final do livro, mas não tem nada no meio do livro que aponte que tem um apêndice. Eu só descobri que tinha quando eu terminei de ler o livro. E por fim, eu não gostei que o livro não tem colofão, e por isso eu não sei dizer que tipo de papel que ele tem. Véi, o Supernova é um livro de fantasia, de entretenimento juvenil. Eu acho que dá pra comparar com Percy Jackson, por exemplo, e toda a galera que tá aí nesse meio. Ele não tem nada de muito extraordinário, mas ele tem um mundo diferente, tem uma construção legal. É bem escrito, é divertido, então tá valendo. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Até a próxima. Tchau. Adoro olhar pela janela do meu quarto. Dizem que eu tenho uma excelente capacidade para observar as coisas, para perceber detalhes. Talvez eles tenham razão.